Consultoria Visagista Facial. Esta aula bônus visa ajudar vocês no entendimento de alguns detalhes sobre a análise do rosto. Aquele trabalho que o cabeleireiro visagista começa a desenvolver nessa sua caminhada rumo ao visagismo estratégico. Eu vou explicar etapa por etapa de como ocorre e como você tem que fazer para conseguir entender de forma mais clara e transparente. Parte 3. Todas as medições partem do eixo principal do rosto, compreendido em duas retas iniciais, a reta vertical central e a reta horizontal também central, fazendo em formato de cruz. Essa primeira reta vertical divide o rosto em hemiface direita e hemiface esquerda, linha vertical. As outras divisões devem ser a partir desta referência, usando aí as ferramentas necessárias. Mas a próxima risca agora certamente deve ser horizontal, dividindo o rosto ao meio. Dessa vez, parte superior e parte inferior do rosto, numa linha horizontal. O apoio vertical deve ser bem no arco do cupido, bem na parte superior do lábio, onde tem esse Vzinho chamado arco do cupido. O apoio da linha horizontal deve ser de zigomático a zigomático, sempre prevalecendo o trago. O trago é essa bolinha que fica no meio da orelha. Ela é localizada na concha da orelha, na região externa saliente da orelha, né? É chamado de trago. Então eu estou dando 3 dicas, essa é a terceira. Segunda dica: dividimos o rosto com o triângulo da vida em 4 linhas sobre cada etapa, dividindo em 3 etapas. Chama-se quadrante, 4 linhas, quadrante dos olhos, quadrante do nariz e quadrante da boca. Realizamos esta marcação com o objetivo de isolar as partes do rosto compreendidas do triângulo da vida. Como eu pego essa parte do triângulo da vida, isolo os olhos, o nariz e a boca. Quando nós usamos as ferramentas do visagismo, é nesse momento que nós usamos a régua Brix. Ela ajuda a separar estas etapas. Mas, em se tratando dos olhos, podemos observar algumas informações importantes na análise facial. O tamanho dos olhos, o tipo de olho, o olho dominante, o volume de cílios, a curvatura dos cílios, o olho sensual, o olho racional e etc. Outras informações contidas só no quadrante dos olhos. São muitas informações e elas são muito poderosas. 1. Como identificar o lado sensual e racional de um cliente, da sua cliente, do cliente que você está atendendo? É preciso traçar uma linha reta e pontilhada horizontal, paralela à divisão central do rosto, que divide de zigomático a zigomático, do trago ao trago. Lembrando que esta divisão vai sempre deixar o rosto parte superior e parte inferior. Quando a linha é vertical, nós chamamos de hemiface direita, hemiface esquerda. Sempre usamos uma régua e um esquadro. Todas as medidas devem ser cuidadosamente planejadas, ou seja, elas partem desse eixo principal e daí todas as outras linhas serão projetadas a partir desse ponto. Como você poderá verificar a seguir. Vamos direto agora ao trabalho. Pega a foto do rosto da cliente, lembrando de cabelo preso, sem brincos, sem nada, de preferência sem maquiagem. Aqui é foto de uma modelo, a gente tomou cuidado para que ela tivesse só um realce para ficar bonito. Mas lembrando que com a sua cliente, essa foto deve ser exatamente nesta posição, de cabelo preso e sem nenhuma maquiagem. Bom, próxima etapa, nós temos que fazer uma risca vertical no rosto da cliente. Então, lembrando que o arco do cupido aqui
é que vai ser o ponto de apoio dessa linha vertical, como você acabou de ver agora. Nessa linha vertical central, que está apoiada sobre o arco do cupido, ela passa numa linha central do rosto que vai do nascimento da raiz do cabelo até a base da mandíbula. Lembrando que a mandíbula é a parte óssea. Se a sua cliente tem uma parte aqui que é saliente, coloque e toque até o osso e coloque essa linha central vertical dividindo o rosto, hemiface direita e hemiface esquerda, mas sempre lembrando que é da base da mandíbula até o nascimento do primeiro fio de cabelo. Lembrando que nós temos aqui o lado esquerdo da cliente e o lado direito, porque como ela está de frente para a imagem, se você virar a posição, você vê que aqui é o lado esquerdo dela e esse aqui é o lado direito dela. Então, próxima linha, uma linha central, né? A linha central, lembrando aqui, eu vou até movimentar ela para vocês poderem ver, está vendo a linha central, né? Eu coloco do trago ao trago, onde está aquela parte que diz respeito àquele movimento que eu estou buscando. Então eu coloco ela na linha central do rosto, de trago a trago, apoiado sobre o zigomático. É a melhor maneira de você ter uma linha reta, e agora a linha reta horizontal, quando essa linha reta aqui é vertical. Essa linha reta divide hemiface direita e hemiface esquerda. Já a linha horizontal divide parte inferior e parte superior do rosto. Nós estamos começando a fazer a consultoria visagista facial, mas são tantas informações pertinentes a esta consultoria que eu vou fazer aqui, como você pode descobrir qual olho é o olho sensual, qual lado do seu rosto é o lado sensual desta cliente aqui, desta modelo aqui que está conosco nesta imagem. Bom, se você percebeu que a linha central vertical divide o rosto hemiface direita e hemiface esquerda, agora a linha central horizontal dividiu em parte inferior e parte superior. E aí começamos a colocar as etapas, né? Quais são essas etapas? Primeira etapa, o quadrante em torno do lábio. 4 linhas que envolvem o lábio e dessa maneira nós temos o quadrante em volta da boca. Próximo item, quadrante em volta do nariz. As 4 linhas que envolvem a região do nariz, para que a gente possa apreciar cuidadosamente o nariz. A exemplo, como acabamos de fazer, cuidadosamente com a parte da boca. Lembrando que nós dividimos as 4 linhas e elas compreendem em 3 divisões. A primeira divisão, a boca, a segunda divisão, o nariz e a terceira divisão, os olhos. Agora nós temos os 3 quadrantes isolados, os olhos, o nariz e a boca. Quando eu vou analisar o lábio, é importante que eu olhe só para o lábio. Quando eu vou analisar o nariz, é importante que eu olhe só o nariz. E quando eu vou olhar os olhos, é importante que eu olhe só os olhos. E os quadrantes, as 4 linhas, têm esse objetivo de isolar essa seção. Lembrando que isso é muito fácil você fazer na consultoria presencial com seu cliente, se utilizando da régua Brix. Próximo passo, nós vamos traçar uma linha para encontrar aonde é que está esse olho. Então imagine só que essa linha é uma linha também horizontal. Pode ver que eu coloquei em cima da linha azul, ela está exatamente na mesma linha, ela é paralela a essa linha horizontal, e o que eu vou fazer é colocar ela lá no olho para encontrar qual olho que está mais para cima, qual olho que está mais para baixo. Eu vou seguir na linha até fazer isso. Como eu faço? Eu coloco lá no lugar, e aí você percebe que o lado direito dela, a linha vermelha está exatamente no lacrimal externo, e do lado esquerdo ainda sobra um pedaço para cima do lacrimal externo, identificando que o lado esquerdo da modelo, ou seja, o seu lado direito de quem está olhando na tela, é o lado mais sensual. A próxima coisa que eu faço é fazer com que essa linha seja pontilhada. Então, quando a gente pensa, como é que eu vou fazer? Né? É importante que a linha fique pontilhada.
Essa linha ajuda você a enxergar de forma mais tranquila só o detalhe dos olhos, somente o detalhe dos olhos. Então esteja atenta, esteja bastante cuidadoso, porque você percebe que a referência é a linha horizontal do rosto. Mas mesmo a linha horizontal foi traçada a partir da linha vertical inicial, a primeira linha construída sobre o rosto. No próximo momento, nós mostramos assim, já agora a divisão, aquela linha pontilhada próxima dos olhos, e eu tirei um quadrante para que você tenha uma visão mais pura, mais limpa. E aí eu tiro o quadrante do nariz, eu tiro o quadrante da boca, para que você possa enxergar exatamente como aqui encostou no lacrimal e aqui o lacrimal ainda está um pouco mais para cima. Significa que numa linha reta central, que divide o rosto em parte inferior e parte superior, eu crio uma linha paralela e essa linha paralela me ajuda a encontrar qual lado está mais para cima. Esse lado mais para cima certamente é o lado sensual. Mas acompanhando, eu tiro essa linha horizontal para deixar mais transparente ainda e eu tiro a linha vertical. Agora você tem a linha que divide o rosto na horizontal para identificar qual lado dos olhos é o lado mais sensual, qual o lado mais racional. Lembrando que quando eu falei lá no início, nós falamos de tipos de olho e várias outras referências com relação a esse quadrante dos olhos. Então, às vezes, você pode achar um olho mais amendoado do que o outro. Mas nós estamos aqui tentando identificar qual é o lado mais sensual desta modelo. E aí a gente então agora tem a imagem muito clara de qual é esta proporção. E eu vou fazer para você um avanço. O avanço é para dizer para você o seguinte, olha só que esse lado que está na linha vermelha é o olho racional. E eu deixei marcado aqui em verde. Desse outro lado que a linha vermelha pontilhada está abaixo do lacrimal externo, deste lado, então este é o lado sensual da nossa modelo. Lembrando que esse lado é o lado esquerdo e que o lado anterior é o lado direito. Lado direito, lado esquerdo. Então informamos aqui, agora nós já temos qual o olho sensual da sua cliente e qual é o olho racional da sua cliente. Lembrando que eu não estou falando aqui de qual olho é mais amendoado, estou falando aqui qual olho está mais para cima, qual olho está mais para baixo. O olho que está mais para cima certamente é o olho sensual e o olho que está na linha ou mais para baixo certamente é o olho racional. Aquele lado do rosto que é mais sério, mais profissional. E o lado sensual é o lado mais delicado, o lado mais charmoso, o lado que a pessoa se sente muito mais atraente quando ela se prepara para ir numa festa, num evento qualquer e quer parecer muito sexy, ela sempre usa mais esse lado. Se ela for fazer uma foto para publicar, ela vai usar esse lado porque ela quer usar a sensualidade dela. Mas quando a foto é uma foto de trabalho, certamente ela vai projetar o lado racional, que é o lado mais profissional, o lado mais sério dela, e assim ela vai convencer que ela está realmente disposta a conquistar aquela atividade profissional, aquele trabalho tão desejado. Então ela projeta nas mídias, por exemplo, LinkedIn, ela deve usar mais esse lado. Nas mídias sociais de sedução, podemos dar um exemplo aqui, o Tinder, ela usa mais esse lado mais sensual, esse lado mais racional. E aí voltando aí com as etapas para mostrar a linha central vertical, dividindo hemiface direita e hemiface esquerda. E aqui a gente tem a linha que divide o rosto ao meio, na parte superior e na parte inferior. Agora eu vou mostrar rapidamente uma divisão para que vocês possam tirar a prova de qual vocês acham o rosto mais atraente, o rosto mais bacana, né? Aquele que parece um pouco mais suave, aquele que parece um pouco mais delicado. Então o que eu faço? Eu clico na imagem, presta atenção, eu clico na imagem e vou lá em formato, clico em imagem e vou lá editar máscara, certo?
É assim que eu divido essa imagem em duas imagens. Então eu pego aqui e coloco assim, olha. Eu vou até fazer, eu divido essa rosto aqui e venho no meio, bem no arco do cupido, eu encontro o rosto central, a parte central do rosto até o arco do cupido. Pronto. Agora eu já tenho a divisão desse rosto ao meio, o lado direito e o lado esquerdo. Prestem atenção e notem bem a diferença das duas partes. Eu vou tirar aqui e vou fazer para você a mesma coisa do outro lado. Eu vou lá em formatar, eu vou em imagem, clicar na imagem, vou lá em formatar, clico em imagem, venho editar máscara. E agora eu puxo aqui a máscara até o arco do cupido deste lado, para que a gente tenha agora a fisionomia deste lado, bem marcadinho no arco do cupido. Pronto. Agora eu tenho realmente as duas divisões de um lado e de outro. O que eu faço? Eu copio essa imagem, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou rotacionar essa imagem na horizontal. Olha como virou. Eu venho aqui e coloco ela aqui, paralela a outra imagem. Olha. Pronto. Olha, agora eu tenho aqui os dois lados. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ctrl C, Ctrl V, rotaciono na horizontal, inverti a imagem e coloco ela lá desse lado agora. Olha. Acabei de colocá-la desse lado. Então nós temos esta imagem e esta imagem. Esta imagem e esta imagem. Esse é o lado sensual, esse é o lado racional. Percebe que ele é mais duro, mais sério, maior. Aquele é mais menorzinho, mais delicado, mais charmoso. Olha a diferença de um para o outro. Mas para ficar mais fácil, eu vou juntar as duas imagens, para a gente poder agrupar a imagem. Agora ela vira uma imagem só. Se eu mexer aqui, ela separa, tá vendo? Então o que eu faço? Eu volto ela para o lugar, Shift, ilumino as duas, e vou lá e organizar e agrupo as duas imagens para vir uma imagem só. E agora sim eu posso trabalhar com essa questão de mostrar para você o seguinte, olha só como funciona isso. Eu tenho aqui antes e depois. Aqui é a foto natural, o lado direito duplicado. Foto natural, lado direito duplicado. E aqui eu tenho o lado esquerdo duplicado. Foto normal, lado esquerdo duplicado. Foto normal, lado esquerdo duplicado. Olha como isso faz uma grande diferença no seu olhar, na maneira de você enxergar. E aí eu posso fazer, por fim, essa aproximação dessa maneira. 2, 3, 2. Vou pegar aqui, até o 2, 3, 2. Dois, 3, 2 e aquela imagem de cima, 2, 3, 2. Opa, passou, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Pronto, 2, 3, 2. E agora eu vou lá na primeira imagem, copio a primeira imagem, trago para o último slide e coloco lá. Essa foto vem para cá. Essa foto é natural, a original. E vou pegar a última foto, que é a foto mais delicada, e colocar no mesmo slide para vocês poderem ver aqui como é que isso aqui fica. Olha que interessante. Ela original, ela duplicada os dois rostos do lado direito e ela duplicada os dois rostos do lado esquerdo. Olha a delicadeza desse rosto com a rigidez desse rosto. É isso que nós estamos falando, essa é a diferença e é assim que você pode notar tudo aquilo que nós acabamos de dizer para você quando nós contamos para você. Imagem fixa, divisão central vertical, divisão central horizontal. Quadrante da boca, quadrante do nariz, quadrante dos olhos. Linha que divide os olhos de ponta a ponta paralela à reta horizontal. Depois pontilha essa imagem e aí começa a tirar os quadrantes. Tira um quadrante, tira outro, tira outro. Tira a reta horizontal, tira a reta vertical e você tem a medida aí. Olho racional, olho sensual.
E aí nós temos as duas imagens aí. E por fim, nós temos a imagem dos rostos que mostra muito mais. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó, para copiar aqui e colocar lá embaixo daquela imagem. Olha, parte sensual. Esse é o lado sensual. E vou voltar lá na imagem, pegar essa imagem aqui, essa aqui, copiar e ir lá na outra imagem e colocar a imagem do lado e o olho racional. Olha que incrível isso que a gente está falando, né? E aqui eu podia colocar, se tirar esse olho aqui, ó, colocar aqui, ó. Não, lado não, vou colocar perfil que é mais legal. Perfil racional e aqui, opa, perfil sensual. Olha que legal, olha que bacana que ficou, como você tem. E aqui eu posso até repetir aqui, colocando um quadrante aqui, escrevendo assim, ó, a mesma linha, né? Imagem original. Pronto, imagem original. Isso mostra para vocês que a gente tem aqui um olhar muito particular para encontrar a imagem da pessoa. Mas quando você faz esse exercício que eu acabei de fazer, o que você adquire, na verdade, é uma maneira de você repetidamente fazer esse trabalho até que você bate o olho na cliente e já identifica imediatamente qual lado mais racional, qual lado mais sensual. É isso. Espero que você tenha aprendido e tenha gostado. E nós nos vemos num próximo episódio, num próximo conteúdo. Eu desejo para você muita sorte, bastante estudo, pratique bastante e até breve. Essa é a consultoria Visagista Facial. Eu sou o professor mestre Robson Trindade.